Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, programa idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Web Jornal Cruzeiro do Sul e pela TV Com. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios a Vivian Gonçalves Frei Rodrigues. Obrigada, Vivian, pela sua presença. Ela é nutricionista e vai fazer várias explicações para nós aqui do nosso programa. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, Paula. Agradeço também pelo convite de estar aqui e poder estar passando um pouquinho das informações nutricionais aí para a população. Com certeza, porque o alimento está presente na nossa vida em todos os momentos da nossa vida, todos os dias, várias vezes por dia. E às vezes a gente não dá a devida importância para o alimento que a gente está ingerindo, não tem o devido cuidado com a qualidade ou com a procedência ou com o tipo, né, o tipo de alimento que a gente está produzindo, que a gente está ingerindo naquele momento. Então a doutora Vivian vai nos explicar pelas fases da nossa vida que nós vamos passando, qual o tipo de alimento, que tipo de cuidado nós precisamos ter. Vivian, sim, a partir da gestação, eu acho que já é o momento em que a gente pode começar a pensar, na verdade a gente pensa desde a infância, mas vamos pensar na concepção, né, na formação Isso. do indivíduo. Desde a gestação já se precisa ter um cuidado com a alimentação? Já na gestação a gente precisa cuidar pensando tanto na gestante quanto no bebê, claro. Né? Então a gente tem que pensar, eu sempre explico para os meus pacientes que o nosso corpo, o nosso organismo é como se fosse uma máquina, tá? E quem vai dar esse combustível para essa máquina e fazer com que ela funcione adequadamente são os alimentos, que através dos nutrientes que contém nos alimentos acabam fazendo com que ela funcione adequadamente, né? Então esse cuidado na gestação, ele já é de extrema importância. Porque a gestante sempre tem uma tendência a engordar, às vezes muitas pessoas engordam um pouco mais do que o devido e tem um cuidado especial. Na verdade, ela precisa ter um cuidado com a qualidade da alimentação que ela vai estar ingerindo para que ela fique bem e para que o bebê se desenvolva adequadamente. E um dos cuidados é o controle de peso. Porque é a qualidade, não a quantidade que ela precisa se cuidar. Isso, ela precisa se preocupar com a qualidade. E muitas vezes a gente vê mulheres que estão gestantes acabam achando que pode, eu estou gestante mesmo, posso comer o que eu quero. Estou com vontade, estou com vontade, posso comer. E não é bem assim, ela precisa fazer essas escolhas adequadas e ter o controle da quantidade. Senão ela vai ter um excesso de peso que vai trazer complicações para a gravidez. E para o parto, eventualmente. E para o parto também. Só a gordura é prejudicial nesse momento, vamos dizer. Também a gestante precisa tomar um cuidado com o consumo de álcool. Eu acho que é importante, são dois cuidados bem importantes, que é a não ingestão de bebida alcoólica, tá? Que pode trazer consequências também para o bebê, e também não fazer uso do cigarro. Nem fale, o uso do cigarro é bem condenado. Hoje em dia está mais fácil, né? Ninguém pode fumar dentro dos restaurantes, já ajudou um pouco. Com certeza. A vida das gestantes. Com certeza. Acho que esses cuidados com alimentação, bebida alcoólica e cigarro são bem importantes. O consumo de adoçantes, porque a gente tem essa preocupação de não engordar muito durante a gestação. Então, muitas grávidas ou gestantes lançam mão do uso de adoçantes. Tranquilo usar adoçante? A orientação do adoçante é em casos específicos, né? Então, não é qualquer gestante que vai estar usando o adoçante. Então, assim, como a gente tinha falado do peso, um dos riscos da gestante ter
ter o excesso de peso, entrar na gravidez com excesso de peso ou ganhar peso excessivo, é o diabetes gestacional e a hipertensão, tá? Então, se é uma gestante com diabética, aí sim vai ter a indicação do uso do adoçante. Quer dizer, mas numa gestação normal é preferível usar o açúcar mesmo, então? Numa gestação normal, a gente sempre vai. Se é uma gestante que está muito obesa ou que vai ter aquela indicação, a gente vai indicar. Se não, a gente prefere que diminua o açúcar ou não use, né? Para que evite o adoçante também. Na questão do adoçante, existem alguns adoçantes que são liberados para o uso da gestante, que é o aspartame, a sucralose e a estévia. Eu nunca sei a diferença de um para o outro. Quando eu vou comprar, eu vou variando um de cada, porque eu nunca sei qual tipo na de verdade, você não é a marca que você vai olhar, você vai olhar a substância do que foi feito aquele adoçante. Então, sempre vai estar escrito na caixinha, né? Qual a base é o do melhor para a gente usar? Hoje em dia a gente tem indicado mais o sucralose ou o estévia, né? A gestante a gente pede para que evite a sacarina. Então, um pouco mais prejudicial. É um pouco mais prejudicial. Tá aqui a dica da doutora Vivian. E o consumo de chá e café, porque a gente às vezes quer substituir um doce, toma um cafezinho, dá uma tapeadinha, né? Na gestação é tranquilo? A cafeína, ela acaba passando pela placenta, né? Entendi. Então, a gente evita o excesso de café. Então, o permitido são 3 xícaras de café ao dia, né? Porque tem pessoas que tomam café... Quer dizer que o café vai para o feto. Vai. Vamos dizer, a cafeína, É a cafeína. Né? A cafeína. E a gente precisa lembrar que chocolate, alguns chás e refrigerantes, principalmente a base de cola, também tem a cafeína. E a alimentação da gestante, doutora Vivian? O que ela deve consumir ou deve evitar durante a gestação? Durante a gestação, a gestante ela precisa ter uma alimentação que seja variada, que tenha todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê e para que ela também fique saudável, né? Então, a gente divide essa alimentação em grupos alimentares, né? Então, um grupo muito importante na gestação é a proteína. A proteína ela tem uma função no organismo de estar fazendo todo o crescimento de tecidos, músculos. Então, como ela vai fazer ela precisa gerar esse bebê, ele precisa da proteína. Ele precisa da proteína para a formação desse bebê também. E a proteína é encontrada nas carnes. Isso, a proteína é encontrada. Todos os alimentos que vêm de origem animal são a proteína, que são as carnes brancas, carnes vermelhas, os ovos, os leites e derivados, e a proteína de origem vegetal, que são os grãos, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja. Né? Esse é um grupo. Esse é um grupo. Então, a gestante, ela precisa muito desse grupo, porque nas carnes também está o ferro. E a gestante também tem uma tendência maior a ter anemia, porque aumenta o volume sanguíneo. Né? Então, ela precisa estar ingerindo carnes, a gente orienta que ela ingira carne 2 vezes ao dia, que ela faça o almoço e a janta. Não é para tapear com lanchinho, a gente vê muito hoje em dia as pessoas acaba trocando a refeição por um lanche, ou às vezes assim um pão com manteiga, né? Que aí ela vai acabar consumindo carboidrato e gordura só e deixando de receber os nutrientes que precisa. E as frutas e verduras também são importantes nesses grupos alimentares? Então, as frutas são importantes, frutas, verduras e legumes, porque é nelas que vão estar as vitaminas e os sais minerais. Então, assim, um dos minerais também bem importante é o cálcio, né? Pela formação óssea também do bebê. Se a mãe não ingere cálcio suficiente, o bebê acaba tirando também da mãe. E o cálcio, em que alimento a gente pode achá-lo com mais facilidade? Leite e derivados a gente acha com mais facilidade, porque são alimentos que vão estar aí mais presentes no dia a dia. Então a gente fala aqui, 2 copos de leite
30 gramas de queijo e um copinho de iogurte é suficiente para o cálcio do dia. Do dia, né? quer dizer, Então, é bastante, não precisa passar fome não, quando então, tá grávida. É importante. Pode se alimentar bem. Também, então o cálcio e o ferro estão também na proteína, né? Tá certo. Agora, um outro mineral também importante é o ácido fólico, que às vezes a gente vê os ginecologistas suplementando até antes da mulher engravidar. Porque se não tem o risco, se ela tiver uma deficiência de ácido fólico, ela tem o risco da criança nascer com defeito no tubo neural, que aí vai ter uma má formação. Então, na alimentação, onde que a gente pode achar o ácido fólico? Nas verduras verdes escuras, como brócolis, couve, espinafre, exatamente. Nas frutas cítricas, nos feijões. Então, são alimentos que têm que estar presentes também na alimentação. Também existe as vitaminas que são de maior importância, né? A vitamina A também é bem importante no processo da gestação. E aí ela vai encontrar em alimentos de cor alaranjados. Abóbora, cenoura, manga, mamão. E também presente no brócolis, na couve e no espinafre. Então, os verdes escuros são... Vai de verde escuro, que é uma boa cor para a gestante se alimentar. E a vitamina C também é de grande importância. Vitamina C vai estar presente nas frutas cítricas, né? Acerola, laranja. Então, a gente fala que se incluir uma fruta rica em vitamina C ao dia é suficiente para ter a vitamina C. Então, são importantes. E uma coisa também assim, de extrema importância é líquido. A gestante precisa tomar muita água, né? A gente fala que em torno de 3 litros ao dia de líquido. Bastante. É bastante. Mais do que uma mulher em estado normal. Exatamente. Dizer, que tá né? Isso também vai ser importante para a produção do leite, né? E também para o funcionamento intestinal. A gestante também tende a ficar com o intestino mais preso. Mais ou menos a partir da 20ª semana a ficar com o intestino mais preso, né? Então aí a gente orienta para que ela inclua mais água, mais líquido e também inclua fibras, né? Então em formas de verduras cruas, pães com fibras. As frutas secas ajudam também, como ameixa seca, damasco, tá? Os cereais integrais, né? Aveia, granola, a gente pode estar incluindo também. Então, são alimentos que vão ajudar também nesse processo intestinal da gestante. Então, tá. E aí completamos os grupos necessários de alimentos para uma boa alimentação aí completamos o grupo. E é importante falar que ela tem os alimentos que devem ser evitados, né? Isso, com certeza. Essa é uma dica, porque a mulher gestante, ela está sempre bem atenta às informações, né? E a gente aqui no programa Viva com Mais Saúde tenta levar para a população o conhecimento, que através do conhecimento a gente pode caminhar melhor com mais saúde. Então, doutora Vivian, conta pra gente o que a grávida deve evitar. Na verdade, ela tem que tomar cuidado com o sal, né? Até pelo inchaço que acontece, proporciona na gestação e para evitar a pressão alta, né? Então, ela diminui o sal da comida. O sal, só o sal do saleiro? Ou tem o sal que está escondido em alguns alimentos? Tem o sal, a gente deve evitar o saleiro, porque com o saleiro a gente acrescenta muito sal, mas evitar alimentos que são ricos em sódio, né? Que é o sal. Então, são os embutidos. Quem são eles? Salsichas, linguiças, salame, né? Que são bem salgados. Temperos prontos também. Temperos prontos são aqueles caldos, caldos de carne, de cubinho. E nos alimentos industrializados geralmente tem sódio, né? Alimentos industrializados sempre bom dar uma olhada na tabela nutricional. Aquela tabela dá para a gente ter uma ideia do que... A verdade é que é importante aprender a ler o rótulo, né, do alimento. A gente lê, não sabe se 1 grama é muito ou é pouco. Exatamente, precisa aprender a ler. Quando você lê os ingredientes, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento, né? Então, se tiver escrito açúcar em primeiro lugar, é porque é o campeão. Porque ele tem bastante açúcar, né? Daquele alimento. Naquele alimento. Então, é importante você ver
aprender a ler os rótulos para saber o que está consumindo, né? O excesso de sódio, de gordura, enfim. E a gestante, ela tem que tomar cuidado com o excesso mesmo de gordura e açúcar, né? Esse porque a maior dificuldade das grávidas, eu acredito. Porque aí ela vai acabar descontrolando no peso e ter os problemas do excesso de peso. Porque é um período que, assim, ela tem que estar preocupada em ter uma alimentação de qualidade, que é o que a senhora está falando, né? E ter as substâncias que são necessárias para a formação do bebê. Isso, para ela e para o bebê, né? Exatamente. Então, esse alimento Então, às vezes a pessoa acha que, é diet, é light, que aquilo está trazendo algum benefício. E às vezes não, né? Nada não como significa... a orientação de uma profissional. Às vezes a gente acha que está fazendo certo e está errando por não saber. E aí vamos lá para o bebezinho. Como é que começa os cuidados com a alimentação do bebê? Aí nasce o bebê, então o primeiro alimento que ele deve receber, né, é o leite materno, né? A gente orienta que seja 6 meses de leite materno exclusivo. Aí não precisa água. Não precisa complementar com chazinho, com água. Não se deve dar chá para bebê. Então, se ele tiver em aleitamento materno exclusivo, não precisa dar água. Quer dizer, que a mãe que está amamentando fica despreocupada, né? Fica porque despreocupada. Não tem perigo de ter uma diarreia, de ter algum problema maior. Eu acho que o mais importante no aleitamento é a mãe acreditar que o leite dela não é fraco. Então, a gente ouve muito isso, meu leite é fraco, não sustenta, e na verdade não é. O leite não é fraco, mas muitas vezes ela está sendo mal orientada, né? Ela precisa de uma orientação melhor para estar amamentando, que ela vai conseguir, né? Precisa querer e acreditar que ela consegue. São as vantagens que a senhora acredita que são as vantagens do aleitamento materno? Aleitamento materno só tem vantagens, então são inúmeras vantagens, né? Então algumas delas são... ele traz os anticorpos, né? A mãe passa os anticorpos para o bebê através do leite materno. É uma vacina natural. É uma vacina natural. Então, isso vai fazer com que o bebê evite infecções respiratórias, evite infecções intestinais, diarreia, tá? E hoje, um dos grandes estudos é que o aleitamento materno previne a obesidade. Então, até nesse ponto ele é importante. Então, né? Existem muitos estudos falando sobre isso hoje em dia. E depois, quando se entra com a alimentação da criança, pode entrar já com uma sopinha ou primeiro é uma fruta? Tem esse cuidado para a preparação do organismo da criança? A partir dos 6 meses é importante que a criança comece a comer. Também não pode ficar só tomando uma madeira até o leite materno só é suficiente até os 6 meses. Depois a comida se torna necessária. Então a gente sempre começa incluindo frutas, legumes, verduras, né? Cereais, um arrozinho, um macarrãozinho, nas papinhas, né? E as carnes. Né? Então a gente vai introduzindo. Essa introdução precisa ser lenta, gradativa, né? Para que o bebê tenha uma boa aceitação. Às vezes a ansiedade da mãe acaba atrapalhando um pouco, quer que coma, mas às vezes essa introdução ele tem que se adaptar, né? Sabor diferente, consistência, textura. E falando de sabor, né? Você está aí começando com a criança, o nenenzinho pequeno, vai ficando criancinha. A gente consegue ir introduzindo os alimentos que a gente julga que são os bons alimentos para uma criança, porque a criança não nasceu comendo brigadeiro, né? Alguém ensinou. Sim. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter na infância? Que cuidado a gente tem, a senhora que já é mãe também, né? A gente não está falando aqui sem experiência de causa, porque sempre assim, é fácil falar, né? Difícil é fazer. Mas a mãe tem, e o pai, né? Os pais têm a obrigação de ter esse cuidado com a alimentação. Na verdade, enquanto é bebê, é mais fácil, porque ele não conhece outros alimentos, então a mãe vai introduzindo, e é o que ele conhece, ele acaba aceitando, então eles aceitam com mais facilidade, né? Quando a criança vai ficando um pouquinho mais velha, né? Assim, quando ela faz 1 ano, ela está apta para comer os alimentos da família.
tá? Já introduzir uma mesmo alimentação uma alimentação das normal da pessoas. família. E aí a gente vê que o mais importante é o exemplo dos pais, tá? Porque a criança vai seguir o que os pais comem. Então, se os pais não comem verduras e legumes, provavelmente essa criança também não vai. Não adianta pôr o legume só no prato da criança. Não adianta. Então, ele vai seguir a família. Então, os pais é que precisam ter o hábito para dar o exemplo. E a gente vê que a formação do hábito alimentar se dá até 2 ou 3 anos, né? Então, é que vai formando nessa idade, pequenininho assim, já vai formando. Então, por isso a importância de oferecer um grande número de legumes. Então, você precisa oferecer para a criança. A gente fala até que quando a criança está começando a aprender a comer, você não mistura, não faz... Porque às vezes a mãe fala, vou fazer uma sopa bem nutritiva e mistura todos os legumes. A criança nunca vai saber distinguir o sabor de cada um. Tá certo. Tá? Então, você precisa já... começando a separar os alimentos. A separar por um de cada vez, para que essa criança aprenda o sabor dos alimentos. Uma das coisas que a gente não indica é não fazer chantagens, não obrigar a criança a comer, ou não dar doces como prêmios, né? Então, isso você acaba desestruturando o hábito alimentar, porque sempre ele vai estar associando que ele tem que comer para ganhar alguma coisa. Então são coisas que a gente acaba não sendo adequado. Com certeza. E também evitar as bolachinhas entre as refeições, porque se a criança vai para a mesa sem apetite, ela vai ter uma dificuldade de comer. A criança, a gente fala que é o pré-escolar, que é de 1 a 6 anos, essa criança, é natural ela ter uma perda de apetite nessa fase. Ela está mais interessada em outras atividades, mexer por aí, brincar. Então, essa fase é uma fase normal. Então, e a gente vê que nessa fase a criança tem a perda de apetite, que a criança, se ela perceber que ela pode chamar atenção com isso, é aí que ela vai... É o canal que ela vai o canal que ela vai usar. Então, e aí ela percebe que ela comanda, que essa tática funciona. Porque a mãe fica correndo atrás com o pratinho. Porque a mãe fica desesperada que não comeu. E aí a mãe vai dando uma bolachinha, vai dando um iogurte, vai dando uma coisinha. E aí fala, mas a criança não come. Não come porque nunca vai estar com fome. Está sempre comendo alguma coisa. E a gente vê muito crianças também que acabam trocando alimentação. A criança não come, a mãe acaba dando uma mamadeira. Isso também não é adequado, porque ela percebe que se ela não comer, ela vai ganhar uma mamadeira. E aí é um dos motivos da desnutrição infantil, são as crianças que trocam a comida pelo leite. Por isso a hora de comer e de se alimentar tem que ser uma hora agradável, sem a televisão, sem o celular, todo mundo sentado, todo mundo come junto. Eu acho que a criança, esse hábito de comer, é importante que ela se sente junto com os pais, até para aprender isso, comer fora, num restaurante, acompanhando. Com certeza. E é importante que a mãe também essa introdução, criar esse hábito dela comer alimentos saudáveis, não pode ser de uma forma agressiva, uma forma obrigando a criança a comer, porque aí ela vai até pegar a rejeição por aqueles alimentos. Então tem que ser de uma forma tranquila, tem que estar presente na casa, presente na mesa, que ela vai aprendendo. Eu lembro que eu aprendi a comer ervilha com meu avô, porque ele comia de uma forma tão gostosa, era tão bonito ver ele comer, que eu comia só para imitá-lo. Então, exatamente. Eu acho que a pessoa que come com prazer a salada, os legumes, ela vai ter esse... Ela vai passar isso para os filhos, né? Então é importante que tenha presente e com variedade, né? Para que a criança conheça a variedade de alimentos, porque é natural às vezes a mãe não gostar de um alimento, aí ela não faz e não oferece para a criança. E muitas vezes a criança vai gostar. E aí se a criança não tem esse hábito saudável de comer os alimentos corretos, ela com certeza vai cair num problema grande, que a gente quer finalizar o nosso programa aqui falando sobre isso, que é a obesidade infantil, que é uma coisa assustadora hoje em dia, são dados muito alarmantes,
Mas que ocorre muito, doutora, é isso? Sim. Hoje a prevalência da obesidade infantil tem crescido muito, né, cada vez mais no Brasil. Então, estima-se que a gente tem mais de 30 milhões de crianças com excesso de peso e obesidade, né? Então, é um dado realmente alarmante que já virou um problema de saúde pública. Com certeza. Então, por isso a alimentação da criança se torna uma coisa bastante preocupante. E na verdade isso vai começar desde bebê, por isso que nós estamos falando da alimentação desde a gestação, né? Porque a gente vê práticas já no bebê que vão já levar à obesidade, como Isso é que eu ia perguntar para a senhora, uma prática que a gente, vamos dizer, que pode ser abominada, qual seria? Você vê a mãe colocando açúcar na mamadeira, farinhas que contêm muito açúcar e até mesmo refrigerante, né? Nossa, então é muito comum você ver Coca-Cola na mamadeira. Então, qual esse alimento, né? Os refrigerantes à base de cola que a gente fala, né? Os pretos e tal. Onde que está o prejuízo grande desses alimentos? Só porque ele contém muito açúcar? Não, além de conter muito açúcar e ser um dos problemas de estar gerando a obesidade atualmente, a gente fala que eles são antinutricionais, né? Em vez de trazer um benefício, vai trazer um prejuízo. Ainda atrapalha. Ainda atrapalha o organismo, porque eles atrapalham a absorção de alguns nutrientes, como por exemplo o cálcio, né? Então, eles, além de não ajudar, eles acabam atrapalhando. Então, o que a gente orienta para as mães? Que alimentos industrializados, refrigerantes, salgadinhos, guloseimas em geral, frituras, não se deve dar para uma criança antes de 2 anos. Então, antes de completar 2 anos, até a parte digestiva dela não está preparada para receber esses alimentos, né? Quer dizer que o refrigerante de cola, além de às vezes atrapalhar, né, o gás também que contém, que não é saudável. Sim. O sódio, né? Porque o refrigerante também tem muito sódio. O refrigerante zero tem muito sódio, né? Então tem muita química. Então a gente nem aconselha que seja feita essa troca do refrigerante normal pelo zero. Então, na verdade, a orientação mesmo no lugar do refrigerante, você está oferecendo sucos naturais. Né? Numa família a gente pode conseguir coordenar isso com as crianças, não é? Durante a semana você evita o refrigerante ou evita... Isso, eu acho que no final de semana pode a criança escolher alguma coisa que ela goste. Às vezes ela nem gosta do refrigerante, né? Tá. Se ela se não criar o hábito, com certeza, pode ser que ela nem aprenda a estar consumindo. Mas senão ela pode estar... a mãe combinando com a criança. No final de semana a gente vai abrir exceções para que possa comer, vamos dizer, alguma porcaria, né? Entre aspas. Com certeza, doutora Lívia. Então. Esses hábitos que na infância a gente vai levar até a fase adulta com certeza vamos escolher os bons frutos de uma alimentação saudável, de hábitos bons. Com certeza. Né? De uma boa estrutura alimentar. Vai colher o adulto, vai colher com certeza bons resultados. Não, com certeza, né? Então, hoje até existe uma pesquisa dizendo que entre 10 adolescentes obesos, 8 vão continuar obesos até a vida adulta. Quer dizer que é bom começar de cedo mesmo. Então o ideal é que se comece desde bebê mesmo, né? Você a criar aquele hábito saudável desde bebê. Tá aí, doutora Vivian, nos explicando várias coisas. Obrigada, Vivian, pelas suas explicações, pela nossa alimentação, que desde a gestação, o cuidado que a gente tem para que tenha um bebê saudável, né? Sem nenhum tipo de anomalia, nenhum prejuízo da gestação. Sim. E que essa alimentação desde a infância, a importância que tem desse período pré-escolar, como a senhora disse, de 1 a 6 anos, Sim. Como ela é importante para que a criança aprenda a se alimentar de bons alimentos, alimentos saudáveis, Sim. sempre evitando o consumo de alimentos industrializados, refrigerantes. E tá aí mais um programa Viva com Mais Saúde. Eu agradeço muito a sua presença, Vivian. Obrigada, eu que agradeço, Paula, por ter essa oportunidade de estar aqui podendo conversar
com vocês. Essa simpatia de pessoa. Vivian, muito obrigada. E encerramos aqui mais um programa Viva com Mais Saúde. Até a próxima!